Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para a videoaula com você do meu 8º ano, tá ligado aí, né? Volume e capacidade é a nossa aula de hoje, tá? Mas antes de a gente começar, eu tenho que falar da nossa equipe, que passa, tá, gente, hoje, tá bom? Então aí, Jefferson do Rock, ele aí, fica ligado. E é claro que nós vamos estar com o nosso parceiro Manuel, você não tá visualizando, mas ele está aqui conosco, tá bom? Nossa videoaula de hoje, número 37, a gente vai falar sobre volume e capacidade. Fica ligado aí e aproveita. Entra no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, que você vai descobrir novas promoções que estão vindo por aí do Robertão, tá bom? Bom, mas antes de eu falar sobre volume e capacidade, eu tenho que falar sobre grandezas e medidas que o envolve, tá? O campo das grandezas e medidas ele é muito importante. Eu trouxe só um exemplo aí para vocês seguirem comigo, ó. Grandezas e medidas, logo no início da nossa civilização, ela pode ter sido dividida entre a relação do aprendizagem sobre esse conteúdo com o plantio, né? Do lado aí que você está vendo, ó, o plantio, ó, para medição de covas, onde eu vou jogar as sementes. Você sabe hoje, claramente, se você botar muito próximo do outro, várias sementes, a primeira que nascer pode inibir o crescimento da outra e aí isso dificulta a produção máxima de frutos, tá bom? Então o que é que o homem aprendeu ao longo do tempo? Sofrendo, né? Ele foi medindo o espaço de cada cova, a distância, né? De cada cova que ele vai colocar a semente para poder saber exatamente a distância entre uma e outra, que nenhuma interfira na outra e que a produção seja o máximo. Olha a ideia de comprimento, de medição de comprimento, tá bom? E do outro lado, quando ele também precisava domesticar animais, ele precisava saber, por exemplo, qual animal tem o melhor ciclo de reprodução, visto, claro, né, que a tendência é que a família cresça. Então, claro que você vai ver muito nos livros de matemática, a ovelha, o carneiro, esses animais têm um ciclo de reprodução curtíssimo e ele, claro, né, sendo fêmea, vai oferecer leite, vai oferecer macho ou fêmea, a carne, o couro, o osso que era utilizado, né, do chifre que era utilizado para copos, enfim, tudo isso aí era aproveitado, desde a pele até as fezes para poder servir como um estrumo para voltar lá para o plantio. Olha o ciclo que o homem foi aprendendo. E aí, claro, para domesticar animais, fazer a relação do plantio, ele teve que usar os princípios das grandezas e medidas. Quais deles nós vamos nomear agora? Por exemplo, a alimentação desses animais durante o período do frio. Eu tenho que estocar alimento. Lembra que a formiga faz isso? Olha, a formiga faz isso, porque o ser humano não deve fazer? Claro que tem que fazer. Então, estocar alimentos para o ser humano e para os animais não morrerem de fome durante o frio ou seca, também como é estocar água, é importante, tá bom? A gente já falou disso. E aí, uma das descobertas que o homem mais utilizou foi o relógio de sol, o relógio solar, mas sempre preso a fenômenos da natureza, periodicidade e estações, ok? Então vem lá comigo, volume e capacidade está aí, ó. Primeiro, volume e capacidade em relação ao leite, a produção de leite dos carneiros fêmeas e o volume e a capacidade para guardar, né, alimento para ele. Bom, primeira forma que foi utilizada foi o paralelepípedo, tá aí, ó, mostrando para vocês que era muito mais fácil porque dava para empilhar um em cima do outro. Simples assim. Depois, claro, outras formas surgiram, mas a grosso modo você vai encontrar muito isso aí no mundo real. E não esquece da medição de comprimento das covas que a gente falou, tá bom? Bom, um exemplo claro que vocês vão ver aí, a aplicabilidade dessa noção de blocos retangulares é nesse aqueduto. O aqueduto na verdade, uma transposição do lugar onde tem água para o lugar onde eu quero que vá ter água, tá bom? Então, ó, esse aqueduto é a mostra clara do quanto o homem utilizou-se das noções de volumes e capacidade com o apoio de blocos retangulares. Tranquilo? Ainda existe, tá de pé aí, funcionando o aqueduto para a gente servir como exemplo. E é claro, eu sempre trago essa tirinha para vocês
que é no site aí, na fonte indicada, para que você entenda. Ó, o jovem reclamando que o governo não faz nada para resolver o problema da falta d'água, principalmente agora durante a seca, né? E aí ele continua, é um absurdo, e começa a falar, e aí, olha embaixo, a torneira continua aberta e ele reclamando do governo, ou seja, quer reclamar, meu filho? Fecha a torneira, não desperdiça não, tem gente que está precisando, tá? Esse é o exemplo que a tirinha está trazendo para você. Quer reclamar? Reclame, mas faça a sua parte, tá? E ele continua lá, contrata um índio para fazer uma dança da chuva, compra iceberg lá, enfim, e ele gastando água. E aí vai, ó. Tanta reclamação, mas não fez a parte dela. Ou seja, qual é a dica dessa tirinha? Não desperdice água, porque alguém está precisando enquanto você está jogando fora aí, falando um monte de coisa, tá bom? E aproveitando a própria tirinha, a gente vai usá-la como exemplo. Desperdício de água contribui para a falta e a escassez em outras regiões. Se eu jogo seu desperdício aqui, vai faltar em algum lugar, tá bom? E isso serve claramente no abastecimento diário da água. Então, um desperdício de água, como mostrado nessa tirinha acima aí, aumenta o consumo de água em aproximadamente 32 metros cúbicos. Professor, o que são 32 metros cúbicos? Vamos usar grandezas e medidas. A grandeza é o volume, a capacidade, por isso que está em metros cúbicos, e a medida é 32 metros cúbicos, que a gente pode transformar também em litros, né? Então está envolvido aí duas grandezas bem interessantes, metros cúbicos e litragem. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha um exemplo aí de uma pia maravilhosa que eu queria na minha casa, mas eu só peguei na internet a imagem, tá bom? Porque ela é muito lindona, no formato aí de bloco retangular e show de bola com aço 304, qualidade a 1000 aí, para quem entende, tá bom? Bom, esse é um modelo muito interessante de pias que usam blocos retangulares para aproveitar o máximo da água contida nesse reservatório aí, tá? Beleza? Mas o que são 32 metros cúbicos, professor? Grandeza é o volume, a capacidade e a unidade. Nela eu vou trabalhar volume, capacidade, litragem e cubagem também, tá bom? A gente já vai falar sobre isso mais à frente, ok? Litragem vai estar lá em relação à transformação de metros cúbicos em litros e vocês agora já viram o resultado desse caminho. Vamos lá então? E a unidade de medida vai estar na tabelinha que a gente vai mostrar. Isso é grandezas e medidas. Fechou? Vem comigo, ó. Unidade de medida do volume, já tomando por base o aqueduto aí como elemento chave. Tabelinha para você. Múltiplo e submúltiplo. Não vou falar muito sobre ele não. Pausa o vídeo aí, dá uma olhada em cada um deles e já vai seguir com a gente depois, tá bom? Bom, não esquece que a transformação de medidas, elas são essenciais. Se eu tenho maior quantidade e vou para menor quantidade, multiplica por 1000. Nesse caso aí, ó, tá em azulzinho aí embaixo. Se eu tenho menor quantidade e vou para maior quantidade, eu vou dividir por 1000. Fechou? Então vamos lá. Aqueduto também tem um lance da inclinação, tá? Você tá vendo aí meio em linha reta, pode pensar, mas professor, como é que a água escorre aí? Bom, pegava-se água de um ponto mais alto e fazia a distribuição dela para pontos mais baixos. Professor, na vida real isso não acontece na minha casa não. Primeiro, você não está vendo o tubo que passa subterrâneo na tua casa, você está vendo só a torneira. Segundo, a caixa d'água fica sempre em cima da sua casa, porque a gravidade é que impulsiona o fluxo da água, tá bom? Fechou? Falei muito de física agora, não foi? Sou bom tá? Em física, tá vendo? Vamos lá comigo. Próximo aí, informação para você. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então você tem uma caixa de 5.000 litros, você tem 5 metros cúbicos lá na caixa. Fechou? Vem comigo, ó. Embalagem agora para você aprender na vida real. Não reclama que a matemática não está na vida real, que eu já estou trazendo ela para vocês. Trouxe uma embalagem genérica aí, ou de leite, ou de suco, essas coisas que vêm, de água de coco, sim, tudo que vocês podem imaginar. O que é importante dessa embalagem é que é um bloco retangular, que é o foco da nossa videoaula de hoje, tá bom? Olha, tem um detalhezinho nesse bloco retangular.
Professor, ele não é totalmente quadrado não, viu? Ele tem aí em cima um negocinho, ó, que parece um triângulo. Exatamente. Porque quando a gente fala de embalagem, a gente tem que relacionar volume e capacidade, tá bom? O volume que vai estar dentro dele para ser vendido é uma coisa. A capacidade que ele tem é maior que o volume que está dentro dele. Então, por quê? Porque a diferença, essa diferença que você está vendo aí em preto, está vendo no vermelhinho aqui na animação? Tá vendo? Essa diferença ela é necessária porque se eu colocar o produto no congelador, normalmente sendo líquido, ele vai expandir. Então a embalagem precisa de espaço dentro dela para não implodir, não se rasgar, não estourar a tampa. Enfim, você já viu isso no refrigerante? Você já viu isso, gente reclamando da cerveja no churrasco, não já viu? Lembra aquela estoura a tampa? Exatamente porque o líquido expandiu mais que o espaço que ela contém. Então isso é a diferença de volume e capacidade. Volume é o que está dentro da embalagem para ser vendido, mas ela tem uma capacidade maior, tá bom? Quer saber mais sobre isso? Vai pesquisar sobre cubagem, aponte a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na tua tela, esse quadradinho preto e branco que está em cima de Jefferson, tá vendo? Tá vendo aí bem em cima dele? Beleza, agora vamos lá, que a gente precisa falar do princípio de Cavalieri. Dá tempo aí, dá Manuel, dá tempo? Então vamos lá, Manuel já me deu aval aqui, a gente vai seguir, tá bom? Arthur resolveu empilhar papel para reciclagem conforme a figura abaixo, tá vendo aí? Um monte de papéis empilhados para reciclagem. Essa comparação entre volumes do empilhamento de papel envolve a ideia do princípio Cavalieri. Esse cara pensou isso, né? Há muito tempo atrás. Eu vou trazer para vocês, ó, Boaventura Cavalieri. Esse belo homem aí, nascido em Milão e é italiano, 1598, trouxe uma ideia muito interessante. Ele disse, olha, a área da base, quando se mantém essa estrutura da base, multiplicado pela altura vai dar o volume total. É a fórmula que a gente calcula, empilhamento, tá vendo? Vê que coisa interessante. É um princípio que podemos afirmar que o volume de um prisma ou de um cilindro, no nosso caso, né, seriam blocos retangulares, pode ser calculado de maneira análoga com blocos retangulares, multiplicando a área da base vezes sua altura. Beleza? Essa é a fórmula. Tá aí claro para você? Volume do prisma, área da base vezes altura. Vamos lá então. Vou trazer um prisma especial, um cubo. O cubo é um prisma especial porque todas as suas arestas têm a mesma medida. Tá aí, ó. A aresta A tem 10 metros, então todas as outras arestas também terão 10 metros, ok? Qual a vantagem? É que se eu pego um cubo, eu pego a área da base do cubo e multiplico pela altura. Ou eu pego 3 arestas entre si e multiplico e o volume vai ser, nesse caso aí, de 10 metros. A aresta, eu vou ter o total do volume de 1000 metros cúbicos, tá? Como é que isso acontece? Assim, ó, viu? Tá vendo a animação aí, ó, em vermelho? Eu pego 3 arestas e multiplico. Ou então eu pego a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? Se é um quadrado, é lado ao quadrado. Então, A ao quadrado vezes a altura, que é o próprio A. Lembra de potenciação, né? Lembra, por favor. Não vai lembrar? Eu vou te explicar. Potenciação, multiplicação de mesma base, repete-se a base e somam-se os expoentes. Mas, professor, tem A2 e A. Quem é o expoente de A? O 1, né? Então, eu vou ter A2, repete a base, 2 mais o 1 do outro A. 2 mais 1, 3, A ao cubo. Por isso que o volume do cubo é dado por A ao cubo. Tá tranquilo? Beleza até agora? Vamos fazer questões? Vamos resolver? Vamos treinar? Vem comigo. Isso serve para qualquer outro sólido, desde que eu tenha essas informações, tá? A área da base vai mudar, porque a base do sólido vai se adequar ao prisma. Nesse caso aí é um prisma de base hexagonal. Então a área da base é um hexágono, fechou? E nesse caso aí que você está visualizando, a área da base é um triângulo. Então eu tenho que calcular primeiro a área da base, a área do triângulo, e depois multiplicar pela altura. Fechou? Vem comigo, ó. Prisma, agora que é o foco da nossa aula para a gente começar a fazer exercício. Tá meio tortinho aí, mas é um prisma mesmo, tá bom? É um paralelepípedo, é o nome técnico dele.
Ele planificado tá aí, abertinho, feita a caixa de sapato, e ele fechado é esse aí, tá? Consegue entender? Tá tranquilo? Então vem comigo. Posso calcular dessa forma, professor? A vezes B vezes C, quem é A? Qualquer lado que você escolher aí. Quem é B? O outro lado que você escolhe diferente. E quem é C? O outro lado. Você vai utilizar como base 3 arestas desse sólido. Só isso. A vezes B vezes C, tá bom? Vamos lá pegar um caso da vida real agora para a gente trabalhar. Volume e capacidade, blocos retangulares. Primeira questão. Qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje que tem como medidas 60 centímetros de espessura em uma sala com medidas de 4 metros de largura por 6 metros de comprimento? Olha aí, ó, laje espessa, tá? Vamos calcular? Vamos lá comigo. A resposta seria assim, ó, volume do prisma, que é um bloco retangular, eu teria 4 vezes 6, lembra-se, 60 centímetros, tá diferente de metros, tá? Tenho 4 metros, 6 metros e 60 centímetros. Professor, não dá para trabalhar com unidades diferentes, então iguala. Ou transforma tudo em centímetros, ou transforma tudo em metros. E foi o que eu fiz aqui, ó. 4 metros, 6 metros e 0,6 metros. Por quê? Porque 60 centímetros corresponde a 0,6 metros. Tranquilo até aí? Agora só continha de padaria, ó. 4 vezes 6 vezes 0,6 vai dar 14,4 metros cúbicos de cimento, de concreto, para poder concretar essa laje. Simples assim, tá bom? É claro que na vida real você não vai produzir 14,4, né? Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Você vai botar arredondando para 15, porque é melhor que sobre do que falte, porque se a laje secar, já sabe, né? Vai vazar quando eu emendar com o outro que eu vou fazer depois, de dar um trabalhão. Então se liga aí, por isso que o pedreiro manda arredondar e também na hora de calcular a área, ele manda comprar sempre uma caixa de cerâmica a mais, porque ele às vezes quebra mesmo, tá? Até mesmo no transporte. Então se liga que na vida real não dá exatamente isso aí para a gente utilizar. Mas na matemática a gente é perfeitinho, não? Então vem comigo para que... Ó, agora que apareceu a animação, tá vendo tu, Manuel? Que coisa estranha, velho. É normal, relaxa, tá? Essas coisas acontecem. Vamos para a próxima questão, questão 2 agora. O volume de uma piscina com forma de um bloco retangular é de 120 metros cúbicos. O volume dessa piscina o comprimento dela tem 8 metros e a largura de 5, tá? Vamos calcular a profundidade dela? Muito fácil, vamos lá. Eu tenho o volume, eu tenho 2 medidas, preciso da terceira, tá bom? Então, no lugar de volume do prisma, eu vou colocar 120, e aí A ou B eu vou substituir, e é fácil de calcular o terceiro. Então, o volume é 120, vamos lá. 120 é igual a 8 vezes 5 vezes x. 8 vezes 5 dá 40, tranquilo até aí? Olha como a animação agora funcionou, tá vendo? Beleza. E aí... depois eu vou multiplicar por x. 40 vezes x, 40x. Então, exatamente isso. Ó. 120 é igual a 40x. Esse 40 vai passar para o outro lado dividindo. Ele estava multiplicando, passa para outro membro dividindo. Não esquece disso, por favor. E aí nós vamos ter x igual a 120 dividido por 40. Ó, dica para vocês. Traz para cá, Manuel, por favor, rapidinho. Dica para vocês. Quando você estiver construindo esse tipo de questão, não perde tempo dividindo direto. Simplifica. 0 com um, 0 com o outro. Fica mais fácil. Ó, preste atenção. Não é mais fácil dividir 12 por 4 do que 120 por 40? Então simplifica. Vê aí como é que faz. Ó. 12 por 4, 3 metros. Simples assim. Ó. Profundidade de 3 metros. Não mergulha se não souber nadar não, que é fundo. Viu? Vamos lá. Terceira questão. Em um aquário retangular com 50 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura, para elevar o nível de água em 0,08 metros são necessários. Complicou, não foi? Agora ao contrário, ó. Deu em comprimento, deu as medidas em centímetros e depois dá 1 em metro para você fazer a transformação. Vamos lá, como sempre. Vou transformar 0,08
ou eu vou transformar em centímetros, tá bom? Tá aí o desenho do aquário. Vamos ver agora como é que fica 50 centímetros vezes 20 centímetros vezes 8 centímetros. Espera aí, professor. Então, 0,08 metros dá 8 centímetros, exatamente, tá bom? É só dividir, né? No caso daí, é só multiplicar, perdão, é só multiplicar, que o metro é maior do que o centímetro, é só multiplicar 0,8 por 100. É só andar com a vírgula pro lado direito, tá bom? Vamos lá. 50 vezes 20 vai dar 1.000 vezes 8, 8.000. Simples assim, ó, 8.000 centímetros cúbicos. Só que, o que ele quer? O que é necessário para preencher? Eu estou em centímetros cúbicos. Para preencher, eu preciso de litros. Vamos transformar centímetros cúbicos em litragem, tá bom? Sabendo que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, nós vamos descobrir quanto mede 8.000 centímetros cúbicos. Vamos lá para aquela nossa tabelinha, lembra dela? Olha, aquela tabelinha que eu falei para vocês, está vendo ela aí? Então, eu estou em centímetros e preciso ir para litros. Litros está relacionado a metros, então de centímetros para metros, eu vou dividir esse cara. Olha comigo a animação, tá vendo? Ó? Percebe? 1.000, depois 1.000, depois 1.000, tá? Vamos lá. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão, tá bom? 3 vezes, ó. E agora eu estou, nesse caso aí, simplificando, ó, os 3 zeros com os 3 zeros de baixo, eu tenho 0,008 metros cúbicos. Vamos transformar agora para litros, de novo na animação, presta atenção. De litros, e aí ele está onde? Em centilitros. Por quê? Porque é centímetros, tá bom? Agora é o contrário, eu tenho litros e ele vai ter que diminuir. E se eu tenho do maior para o menor, eu vou multiplicar por quanto? Por 10, depois por 10 de novo. Então eu vou multiplicar esse cara por 100. Vamos lá? 0,008 vezes 100 vai dar 0,8 litros. Pronto, é o que cabe lá no aquário. Você não ia colocar esse valor diferente. Fechou? Quarta questão agora do Enem para a gente já ir fechando nossa videoaula. Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na figura aí. É um bloco retangular de 20 por 8 por 20, tá bom? A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões estão em centímetros, estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de 0,5 centímetro. Então, ele quer qual é o volume interno da caixa. Isso é realidade, tá bom, gente? Isso é realidade. Então, eu vou tirar 0,5 centímetro de 20, eu vou tirar 0,5 centímetro de 8, depois eu vou tirar 0,5 centímetro de 20 de novo para poder calcular o volume. Vamos comigo? Aí a gente vai saber o volume interno. Tem que diminuir 0,5 centímetro, senão você não calcula o volume interno da caixa, tá bom? Vamos lá. Fórmula dada, 20 menos meio dá 19,5, 8 menos meio dá 7,5, e é claro que o 20 é 2 vezes, né? Porque eu tenho 20 na base e 20 na largura, não preciso colocar 2 vezes. Mas na fórmula assim, ó, 19,5 vezes 7,5 vezes 19,5 de novo, aí eu tenho um volume. Quanto é que isso vai dar na multiplicação? Na minha calculadora deu aproximadamente 2.851,8 centímetros cúbicos, tá bom? Aí, ó, ficou fácil, viu? Não é tão simples não, é Enem, viu? E Enem, né? Se liga aí nas questões. A gente tá tão acostumado a fazer só questões achando que os valores são aquele, aí o Enem traz uma questão da vida real que você tem que diminuir a espessura dos valores que estão do lado de fora para saber a medida interna. Ou medir interna, tá? Agora eu vou falar o desafio, já que a gente tá fechando nossa videoaula. Resolve esse desafio aí, manda no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto. E se liga, tem novidade, promoção do Robertão aí, vestido de Papai Noel, só falta o gorro, porque o corpo já tá perfeitão, tá? Beleza? Valeu, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.